o Marco Aurélio cometerá o pior erro da sua vida e isso, consequentemente, acabará cavando a sua própria cova. Tudo acontece quando o Freitas, no meio da noite, liga para Marco Aurélio e o Freitas avisa para Marco Aurélio que a casa caiu. Marco Aurélio fica sem entender e pergunta para Freitas o que ele está dizendo, que casa caiu o que, Freitas? Me diga o que está acontecendo. E aí o Freitas diz, a polícia tá indo aí, Marco Aurélio. A polícia tá indo aí na sua clínica para fazer uma busca e apreensão. Com a alegação de Freitas, Marco Aurélio começa a destruir as provas que poderiam colocar ele na cadeia. E no final das contas ele acaba subornando ali alguns policiais para evitar que ele vá parar atrás das grades. Na manhã do dia seguinte, o Marco Aurélio recebe a visita dentro da sua sala de Odete Reutemann. E aí o Marco Aurélio diz: Odete Reutemann ficou surpresa em me ver? Aí a Odete diz: eu? Surpresa? Não, meu bem. Eu só vim aqui te dar um bom dia. Aí o Marco Aurélio: bom dia também para você, Odete Reutemann. Nesse momento, o Freitas, que vive sempre aéreo, não vai entender o que está acontecendo e dirá: nossa, eu achei a Odete Reutemann tão gentil, tão educada, vim aqui dar bom dia para você. Marco Aurélio diz: você é idiota, Freitas. Você não percebeu que a Odete só veio aqui jogar na minha cara que foi ela que mandou a Polícia Federal bater na minha porta? Você não percebeu, não? Isso deixa Freitas revoltado. É aí que começa a nascer a sementinha, né? A sementinha da discórdia. E o Marco Aurélio vai se dando muito mal, porque é um acúmulo, né? O Freitas tinha pedido para Marco Aurélio o dinheiro emprestado para ele comprar a casa da mãezinha dele. E o Marco Aurélio disse que não ia dar dinheiro para ele e mandou ele parar de ficar pedindo dinheiro porque parecia que ele era mendigo. Deixa o like e se inscreva no canal. Com isso, o Mário Sérgio aproveitou uma brecha muito interessante nessa história toda. Ele percebeu que Freitas poderia muito bem ser um baita de um inimigo contra o Marco Aurélio. E o Mário Sérgio, ele quer de alguma forma se beneficiar. Ele quer se dar bem. Ele não é aliado de Marco Aurélio. Ele quer se dar bem de alguma forma. E com a queda de Marco Aurélio, ele pode ter uma ascensão. Ele pode eventualmente ocupar o cargo de Marco Aurélio. Já pensou? Tudo isso pode acontecer. E o Mário Sérgio, ele começa a articular essa jogada. Ele primeiramente tinha conversado com o Freitas. Freitas estava muito angustiado, contando para ele como é injusto, como ele precisa de dinheiro para comprar a casinha da mãe dele. Para Marco Aurélio esse dinheiro não é nada e tal, e o dinheiro emprestado. E o Mário Sérgio disse para Freitas: Freitas, você nunca ganhou nenhum dinheiro desses esquemas que Marco Aurélio faz, não? E Freitas disse: não, nunca ganhei nada, nunca ganhei nada. Freitas, era para ele estar te dando esse dinheiro que você está pedindo a ele, não emprestando. Porque se você resolve abrir a boca e falar e resolver falar tudo que o Marco Aurélio fez, a casa de Marco Aurélio cai. Já parou para pensar nisso? Aí o Freitas disse: eu não precisava nem eu falar um quarto depois, um décimo. E ele começa a diminuir, diminuir. E nesse momento o Marco Aurélio chega na sala, né? Eles troca de assunto, muda de assunto. Em outra ocasião,
o Mário Sérgio chama o Freitas e começa a induzir ele a entregar os podres de Marco Aurélio para Odete Roitman. E aí ele faz uma espécie de delação premiada e Freitas começa a tirar fotos dos esquemas de Marco Aurélio e entregar tudo para Odete Roitman. É a partir daí que a derrocada de Marco Aurélio começa a acontecer. Porque até então o Afonso ele só tinha descoberto uma parte do esquema de Marco Aurélio. Ele não tinha descoberto o esquema todo. O Afonso não chegou nem perto de descobrir qual era o esquema todo de Marco Aurélio. Ele descobriu só uma parte. Com essa delação de Freitas, o Marco Aurélio começou a se dar muito mais mal do que antes, né? Já para você ter ideia, o Marco Aurélio vai levar um tiro. Vai levar um tiro bem no dia do seu casamento. Mas também, porém, não deixará essa história barata. Ele acabará também dando um tiro em Odete Roitman. Tentará matar a Odete Roitman, enfim. Né? Briga de gigantes, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como diria meu compadre Washington, não é, gente? Bom, mas eu queria dar minha opinião sobre o que eu acho disso tudo, né? Se você consegue tratar bem quem te serve, você, pelo menos, eu posso dizer que pelo menos você é uma pessoa minimamente civilizada. Minimamente civilizada. Você está fazendo o mínimo. Se você não consegue fazer o mínimo, que você se ferre. É isso que eu quero que o Marco Aurélio aconteça. Eu quero que ele se ferre. Se você observar, há uma diferença bem interessante entre Marco Aurélio e Odete Roitman. Por que eu falo isso? Porque até os funcionários a Odete Roitman trata bem. Os funcionários da Odete Roitman trata bem. Já o Marco Aurélio é um monstro com os funcionários, né? Ele merece. Comente, deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.